uma satisfação muito grande estarmos hoje gravando o novo Hora dos Negócios, trazendo hoje a doutora Carolina Jacinto, e vamos abordar um dos itens mais atuais, que é o programa de anistia e de repatriação que o governo ofereceu. Então, uma satisfação muito grande ter você aqui, Carolina, e eu queria que você registrasse o trabalho em si, quais foram os itens, algumas facilidades ou eventuais dificuldades que eu sei que caracterizou demais esse nosso trabalho. Então vamos lá. Eu infelizmente preciso pontuar mais as dificuldades do que as facilidades, acho que principalmente por conta da falta de esclarecimento da própria legislação que foi criada no início do ano. Então, os contribuintes tiveram mais ou menos 10 meses para fazer adesão ao programa, só que acho que o acúmulo de trabalho e as pessoas não se sentiram confortáveis ao longo do primeiro semestre, deixaram para fazer tudo perto do prazo final, até por conta da falta de esclarecimento da própria legislação que foi criada. Gerou uma insegurança muito grande nas pessoas. O contribuinte, eu acho que se sentiu muito inseguro, a legislação era muito omissa e faltou realmente elementos legais para produzir o trabalho, tá certo? Exatamente. E acho que principalmente também alguns casos de pessoas que precisariam levantar documentação muito antiga, extratos às vezes de bancos que não existem mais, enfim, informações que muitas vezes não estavam à disposição com facilidade para os contribuintes, e eles acabaram tendo dificuldade realmente de se sentir confortáveis em aderir ao programa, não só principalmente pela parte tributária, que acho que não era o principal ponto, mas sim pela questão criminal que envolvia a legislação, né? Isso acho que... Nós podemos colocar que a legislação, no meu modo de ver, não sei se você concorda comigo, ela classificou o contribuinte em praticamente 3 tipos, eu estou dando a minha interpretação. E essa primeira fase que pegou famílias, programa de sucessão, filhos. Uma segunda fase, efetivamente, é onde nós vamos ter elementos casos um pouco mais complicados, que teriam problemas criminais. E um terceiro, que seria aquilo que a legislação fala, de políticos, enfim, pessoas que estão restritas, que não podiam aderir ao programa. Comenta sobre isso e qual foi a sua experiência. No início do trabalho, nós tivemos pequenas procuras, né, de contribuintes que tinham essa situação que você comentou, de herança, de família, que tinham contas no exterior e que foram passando de pai para filho, de avós para netos, e que entra nesse caso que eu falei da dificuldade justamente de levantamento de informação, de extratos, e que era preciso justamente montar um histórico desde o início, que é, em muitos casos, quase impossível de se fazer. Com o decorrer dos meses, apareceu a procura muito grande também de empresas, né, pessoas físicas proprietárias de offshore no exterior, que de forma nenhuma ligada a nenhum tipo de irregularidade, mas pessoas que ao longo da vida criaram recursos no exterior através de trabalho, enfim, herança até, e que muitas vezes não se sentiam seguras com o nosso governo e mandavam o dinheiro para fora e mantinham esses recursos lá fora através de uma pessoa jurídica. E acho que a grande procura nossa foi justamente a confecção de balanços, elaboração de demonstrações financeiras e contábeis para elaborar a DERCAT, que era a declaração, o instrumento pelo qual você aderiu ao programa. E no final a gente teve algumas procuras de pessoas físicas mesmo, com investimentos no exterior, muitas vezes famílias com marido, filhos, e que muitas vezes mantinham contas em bancos diversos ou um banco só, mas numa situação familiar, em que envolvia uma família inteira, por exemplo, né? Marido e filhos. Herdeiros, exatamente. E que era preciso, nesse caso, analisar caso a caso, de mais nada, para que se fizesse uma DERCAT para cada membro da família, ou se estudasse até que grau isso iria se estender a cada um desses herdeiros. Enfim, cada caso era preciso analisar de uma forma individual, que envolvia sucessão e uma série de coisas que precisavam ser observadas. Nessa primeira fase, aproveitando a nossa experiência, nós temos ainda alguns itens tremendamente polêmicos, atuais, que vale a pena nós comentarmos, e não sei se nós vamos trazer uma solução, mas pelo menos vale comentar, que é a variação cambial. Existiram contribuintes, por exemplo, que usaram os recursos que estavam lá fora para pagar o imposto. Exato. Então, você quer fazer algum comentário sobre isso?
Na verdade, o que acontece é que você tem uma situação de pessoas que têm recursos lá fora e que não tinham recursos aqui no país para poder pagar o imposto que era gerado através da elaboração da DERCAT e que precisaram repatriar, porque assim, a repatriação não era obrigatória, apesar da lei ter essa conotação de repatriação, a trazer o dinheiro para o Brasil não era um requisito obrigatório, ou seja, você poderia oficializar isso para o governo brasileiro, mas você não precisava obrigatoriamente trazer, através de Banco Central, fechamento de câmbio. Mas em alguns casos tinham pessoas que não tinham recursos aqui no Brasil para poder pagar esse DARF, que era a guia que se fazia o pagamento, e precisou trazer, efetivamente fechar um câmbio para poder ter o recurso aqui no Brasil. E nessa situação muitas vezes gera uma discussão se haveria tributação sobre essa variação cambial, porque a cotação que foi estipulada em 31/12/14 era de 2,6562 e obviamente o dólar hoje está bem acima disso, então muitas vezes as pessoas fechavam o câmbio e os bancos muitas vezes se aproveitaram dessa situação e faziam câmbios absurdos e as pessoas eram obrigadas a fechar esse câmbio enfim, perdiam muito dinheiro nessa situação. Então realmente a gente teve esses casos de pessoas que enfrentaram esse tipo de situação e que isso é preciso refletir no balanço, muitas vezes dessa pessoa jurídica lá no exterior, para ver como contabilizar essa questão da variação cambial. Então, mais uma vez, é uma situação que a gente precisa analisar caso a caso. Existem posições mais conservadoras de que se tributa a questão da variação cambial, existem posições menos conservadoras de que não é necessário tributar porque você já está pagando imposto no próprio patrimônio, na repatriação. Então, assim, são mais discussões que surgem ao longo desse período aí da legislação. Existe agora uma nova discussão de se reabrir essa lei, né, de repatriação para o ano que vem, mas ainda não tem nada oficializado, estão se discutindo essa questão. Então vamos aguardar, né? Um dos pontos importantes que eu acho que vale a pena nós comentarmos é o fato de que esse trabalho da repatriação, ele vai demandar agora no futuro um acompanhamento mensal de todas as aplicações, ou seja, o governo nesse aspecto, um primeiro ponto na minha opinião como contador, como contribuinte, eu acho que vale a pena ressaltar que essa alíquota de 22% acabou sendo muito interessante. A alíquota efetiva, vamos falar, 30% com um câmbio antigo, você tem um ganho. Porém, vale a pena nós alertarmos a todos que ou você pessoa física ou você pessoa jurídica com investimentos lá fora, se faz necessário agora um acompanhamento mensal sobre os rendimentos, sobre o tipo de aplicação que você tem. Então, comenta sobre isso e a importância de um acompanhamento periódico, profissional sobre isso. Fala sobre isso, por favor. A questão principal para as pessoas físicas é o acompanhamento desses rendimentos de aplicações financeiras, de ações ou distribuições de lucro que a pessoa tem lá fora a partir de agora. Na verdade, esse trabalho já foi feito de forma retroativa, vamos dizer, a partir do momento que você oficializou de 31/12/14 para frente. São 3 datas, então, vamos deixar claro. O patrimônio em 31 de dezembro de 14. Para quem considerou como foto, né? Isso. O ano de 2015 inteiro, um pedaço de 2016. Exatamente. E a partir de agora. Por favor, então, para as pessoas físicas é esse o acompanhamento que as pessoas precisam ter essa consciência de que todo o rendimento que você tenha lá fora, oriundo dessas aplicações financeiras, sejam elas ações, fundos de ações, bonds que nós falamos, pagamento de juros, todo crédito que fica disponível para o contribuinte como um rendimento aqui no Brasil, ele é tributável. Existem diferentes naturezas de tributação. Se forem dividendos, aplica-se a tabela progressiva através do recolhimento do Carnê-Leão, e se for uma venda de uma posição, de uma carteira financeira, se apura lucro, você recolhe através de ganho de capital com a alíquota de 15%. Então isso é muito importante, fazer essa análise mês a mês, através dos extratos, dos informes que os bancos lá de fora fornecem, para que você não fique em atraso com relação ao pagamento desses impostos. Esse trabalho já foi feito de forma retroativa no ano de 2015, então toda a regularização foi feita junto com o processo da repatriação,
E a partir de 2016 e assim sucessivamente, isso tem que ser feito para quem mantém os recursos na pessoa física, esse acompanhamento mensal do tipo de rendimento que a pessoa tem. Na pessoa jurídica, basicamente a elaboração dos balanços, as demonstrações financeiras também através dos extratos, pode ser feito de forma anual ou pode ser feita de forma mensal. Nessa nova fase do nosso programa Hora dos Negócios, serão programas mais curtos, onde nós abordaremos itens específicos como o de hoje, que nós estamos falando da repatriação e da anistia. Então os recursos estão lá fora, é óbvio que cada cidadão vai poder utilizar o recurso da maneira que lhe for mais conveniente. Alguns itens estão registrados como AFAC, que é adiantamento para futuro aumento de capital. Das pessoas jurídicas. Recursos que estão muitas vezes disponíveis na própria pessoa física. E existe interpretações diferentes sobre a tributação desses recursos. Qual a sua opinião sobre isso? A divergência é justamente essa, né? Uma vez esses recursos registrados dessas pessoas jurídicas, que normalmente têm capitais sociais muito pequenos, né? Muito baixos, 50 mil dólares, 10 mil dólares, coloca-se o montante dos recursos que essa empresa tem lá fora nessa conta de AFAC, né? E os saques que são feitos pela pessoa física, proprietárias dessas empresas, são justamente essa discussão que existe, se são tributáveis ou não, porque você pode, logicamente, utilizar esses recursos, mas uma vez que esses recursos ficam disponíveis para a pessoa física, tem-se o entendimento de que isso é tributável aqui no Brasil como uma distribuição de lucros para a pessoa física. Então, obedece à tabela progressiva também, através do recolhimento do Carnê-Leão. E existem contribuintes ou linhas de defesas de alguns advogados de que não há necessidade de fazer essa tributação, que você pode simplesmente reduzir do AFAC, que é esse montante que foi contabilizado, que é o total dos investimentos que a pessoa tem, e não se tributa nada. Então, existem, como eu falei no início do programa, posições mais conservadoras, existem posições menos conservadoras e que existem elementos de defesas para os contribuintes que no futuro vierem a ser questionados pela não tributação dessas retiradas que a gente fala, que são as consideradas rendas consumidas, porque justamente isso, na análise dos extratos você consegue ver que a pessoa fez saques, na verdade, né? Fez retiradas e que esse dinheiro fica disponível para ela utilizar aqui ou em qualquer outro lugar do mundo, através de cartão de crédito ou através de qualquer outro tipo de forma de transferência. Então, é justamente essa discussão, se é ou não tributável, se considera como uma distribuição de lucros ou se simplesmente reduz do AFAC e não se tributa nada. Muito bem, eu acho que esse nosso programa tem que ser encerrado pelo menos levando alguns alertas para os nossos telespectadores. O primeiro deles diz respeito ao acompanhamento, vamos falar, eterno, daqui para frente, desse trabalho que foi realizado, dos investimentos, tanto registrados nas pessoas físicas ou nas pessoas jurídicas. Eu acho que mais do que esse acompanhamento simplesmente pelo fato de se pagar imposto, é muito importante para que a pessoa saiba se o rendimento que ela tem lá fora, se a aplicação que a pessoa tem lá fora, a rentabilidade é vantajosa, porque muitas vezes a pessoa simplesmente coloca esses recursos numa empresa lá fora, não faz esse acompanhamento. Tem a preocupação da aplicação. Então, assim, fica um investimento muitas vezes até inútil, né? Um investimento que o cara poderia ter uma rentabilidade melhor, ter uma assessoria melhor, e muitas vezes a contabilidade facilita e traz elementos para que a pessoa saiba e analise onde que ela está ganhando, porque muitas vezes o volume de investimento é tão grande, ou de diferentes tipos de fundo, que a pessoa não tem nem essa noção de rentabilidade mesmo dessas aplicações. Né? Muito interessante esse ponto. Eu acho que, como esses recursos estavam praticamente escondidos, vamos falar, justamente. A partir de agora, esse ponto eu achei tremendamente pertinente, essa sua colocação, que todos aproveitem que esse investimento passou a ser declarado e que se trabalhe na rentabilidade. Eu acho que a rentabilidade, a partir de agora, um outro item que você me chamou de mais atenção também, foi justamente a parte da sucessão, que eu vejo que rentabilidade é tremendamente importante, tremendamente pertinente, já que é um rendimento
declarado, ele foi justamente, o benefício é esse, e que os contribuintes também, ou cidadãos, vamos falar de uma outra maneira, já começassem a trabalhar também na parte da sucessão. Eu te agradeço demais. Eu te agradeço. Eu vejo que é um assunto que necessariamente deverá ser abordado, ou melhor tratado, não só pela legislação, mas por todos nós profissionais que fomos envolvidos na área. Então eu encerro o programa de hoje, te agradecendo novamente. Qualquer dúvida, horadosnegócios.com.br, e um até logo a todos. Muito obrigado. Obrigada.